Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Paz a todos, pastores da Francisco de volta aqui. Bom, meus amados, resolvi passar aqui no nosso escritório, no nosso gabinete, e fazer uma prévia sobre a lição que foi apresentada agora no nosso canal EBD Adelve, onde nós iniciamos uma pauta sobre a lição de número 11. A lição de número 12. O calor está muito forte, então isso não está me fazendo muito bem não. Mas, vamos lá. Eu disse lição de número 12. Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui, só para a gente se centralizar. Quero fazer uma pauta muito rápida sobre ela. Tá? É uma lição muito boa, diga-se de passagem. Aliás, uma lição fenomenal. Por quê? Ela trata sobre um tema bastante significativo, que é quando Deus se revela ao homem. Então, por si só, a gente já percebe que é significativa. Tá? Só que à medida que nós desenvolvemos ela, eu acabei achando que ela não ficou muito boa. Então, assim, eu vou fazer uma prévia muito rápida aqui, quanto tempo tem? 10, 7 horas, acredito que dá pra gente terminar. E eu vou falar aqui rapidamente, mas bem rápido mesmo. Bom, o título da nossa lição é Quando Deus se revela ao homem. E o nosso textual ele está baseado no capítulo 40, versículo 6 do livro de Jó. E diz assim: Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade. A nossa verdade prática, por sua vez, ela vai dizer o seguinte: mesmo transcendente e distinto de sua criação, Deus se revela ao homem mortal. Ok? Bom, logo em seguida nós temos uma leitura diária que vai margear aí assuntos interessantes e que merecem um pouco da nossa atenção, mas eu não vou ler para a gente ganhar tempo, tá bom? Logo depois da leitura diária, a gente tem a nossa leitura bíblica em classe, baseada aí nos capítulos 38, 39, 40 e 41, ok? São leituras fantásticas, muito boas, e como eu sempre digo, é bom que quando o professor vai fazer sua análise, vai estudar a sua lição para poder aplicar ela de forma linda, coesa e prática em sala, ele procure fazer uma leitura de todo o contexto, tá? Pelo menos para ele ter uma ideia mais centrada do assunto, tá bom? Aqui as nossas lições, a gente procura fazer dessa forma, para que ela fique bastante interessante também para o aluno, né? A gente precisa chamar a atenção do aluno, tá bom? Então a nossa leitura bíblica em classe aqui eu não vou ler, tá? Para a gente ganhar tempo, e vamos chegar aos nossos objetivos, que é o objetivo legal, o real da lição. Muito bem. Bom, só para a gente ter uma ideia, não vou nem falar sobre os objetivos gerais da lição, porque esse aqui, quando eu gravei, eu disse que eu não gostei muito, e eu não gostei, e não vou citá-los aqui, tá bom? Uma pauta boa que deve ser observada é a parte interagindo com o professor, onde o autor ele interage com o professor, somando um pouco mais de conhecimentos que são de grande valia e podem ser usados de forma muito bonita pelo professor. Tá bom? Ele coloca 3 perguntas logo no início. As perguntas estão relacionadas à grandeza de Deus, a primeira, e mesmo sendo um Deus grande, né, e que não cabe na nossa imaginação, ele também coloca o nosso estado de homem pequeno, seres pequenos, limitados e injustos, porque na verdade é isso que somos, né? Herdamos isso de Adão. E a terceira pergunta ele vai falar como é que um ser tão grande, tão sublime, né, e infinito, mesmo assim ainda procura se relacionar e quer se relacionar com a sua criatura, ou seja, com seres tão diferentes da sua natureza. E aí embaixo ele vem com as afirmações
colocando em evidência, que são os assuntos maravilhosos para a gente abordar. Respondendo a primeira pergunta, ele vai dizer que Deus é grande, né, e procura revelar-se e relacionar-se com o ser humano pequeno, tá bom? E aí ele coloca um exemplo de Jesus que nos dá acesso a Deus, né? Nós temos acesso a Deus através de Jesus. Isso me faz lembrar do Antigo Testamento que a forma como o homem se relacionava com Deus era através do sacrifício. Essa foi a pauta que Deus deixou para que o homem pudesse se aproximar dele no sacrifício, ou pelo sacrifício. E aí Cristo ele vem e se sacrifica literalmente para que todos, independentes, possam ter acessos ao Senhor. Isso aqui é estupendo, ok? E saindo então dessa análise do professor, do mestre da lição, a gente chega então na nossa introdução. A nossa introdução é muito prática, né? Muito objetiva. O autor vai dizer que dentro da introdução a gente vai estudar a forma como Deus ele se revelou e dialogou com o patriarca. Isso aqui é estupendo, gente. Tá bom? Vai dizer também que a forma como Deus entra em cena no capítulo 38, vai até o 41, vai se tornar o ápice, o marco do livro, ok? É onde Deus ele praticamente vai romper o silêncio e vai se dirigir ao patriarca, que já está começando a pensar como os outros amigos que lhes aconselharam, dizendo que Deus estava totalmente distante, era mega, ultra, super poderoso e não tinha sequer nenhum fator de misericórdia. E a partir daí a gente já vai para o nosso ponto de abordagem, que é o primeiro. E o primeiro vai dizer assim: a revelação de um Deus pessoal é um primeiro tópico, ok? E esse tópico me traz pontos ou subtópicos que vão colocar a evidência de Deus através do assunto em pauta. Qual é? O Deus que tem voz. E aqui a gente vai ver, mais uma vez, o autor coloca para a gente aquilo que nós acabamos de falar na introdução, né? No início da leitura do livro, a gente vê Deus falando no primeiro e no segundo capítulo. Depois do capítulo 3 em diante, Deus não fala mais. Só vai falar agora no capítulo 38. Mas o autor vai dizer que aquelas falas do início que aparecem no livro, elas estavam isentas do conhecimento de Jó e de seus amigos. Isso é uma verdade incontestável, ok? E a partir do momento que Deus resolve falar, que é lá no capítulo 38, o autor coloca uma pauta dizendo que desde o capítulo 3 até o 37, mais aproximadamente 38, todos falaram no livro. Jó falou, a esposa falou, os amigos falaram, mas Deus mesmo não falou. Tá bom? E esse fato de Deus não falar é que o próprio patriarca vai começar a achar que Deus o abandonou. Tá bom? E aí, o que a gente aprende com isso? Deus vai quebrar o silêncio e vai falar com ele através da visão que ele está tendo do redemoinho, capítulo 38, versículo de número 1. Tá bom? E aí a gente sai desse primeiro subtópico e já entra no segundo, ok? O segundo vai falar sobre a poderosa manifestação de Deus. Escuta isso aqui. É muito importante esse tópico aqui, o subtópico aqui, porque vai falar sobre a presença de Deus. E eu coloquei uma pergunta em evidência aqui que é muito interessante. O que geralmente a presença de Deus causa? Bom, vamos lá. Geralmente a presença de Deus, quando a gente olha dentro da Bíblia, Deus se manifestando dentro da Bíblia, a gente vê espanto, a gente vê admiração, a gente vê temor e a gente vê terror. Ok? Se eu fosse aqui pautar o momento em que Deus diz para Moisés, lá em Gênesis capítulo de número 18, Êxodo capítulo de número 18, tá, 17, 18, onde Deus ele vai dizer para Moisés: olha, diga para o povo que eu vou descer e vou falar com eles face a face. Tá? Moisés está no monte, Deus está conversando com ele e vai dizer: diga para eles para amanhã, que amanhã de manhã eu estarei descendo e vou falar com eles face a face. Bom, essa cena mostra no dia seguinte terremotos, trovões, enfim, uma coisa assustadora no pico da montanha, do Monte Sinai, e aí o povo se assusta com aquilo. O povo fica assustado, o povo fica com medo, o povo não quer ouvir a voz de Deus. Prefere que Moisés fale, porque se Deus falar, eles vão morrer. Bom, isso aqui automaticamente, para mim, já representa o quê? Espanto, admiração, temor e terror, literalmente, que era o que o povo estava sentindo. Então, a presença de Deus na Bíblia causa essas coisinhas que eu acabei de citar aqui. É muito clássico isso e é real, tá bom? Então, a presença de Deus traz isso e impacta o ser humano. O autor vai dizer que a presença de Deus ela costuma impactar o ser humano, tá? Por quê? Observe
que foi por causa desse episódio que Deus vai se revelar literalmente a Jó. E quando Deus se revela literalmente a Jó, ou seja, o grande anseio do patriarca, que era ouvir a voz de Deus, ter um encontro com Deus, agora está se concretizando. Está acontecendo de fato. Isso aqui é extraordinário, gente. E Deus vai falar com ele através de quem? Do versículo que lemos, 38, versículo 1, tá? E depois disso o Senhor respondeu a Jó no meio de um redemoinho. Ou seja, do meio de um redemoinho, a voz de Deus sai em direção a Jó. E o autor vai chamar isso de teofania. O que é isso? Uma manifestação visível da glória de Deus. No caso ali, da presença de Deus. Coisa linda, coisa linda. Bom, diante desta realidade, não preciso nem falar dos outros autores que ele menciona aqui. Quer dizer, dos outros elementos que ele menciona aqui. Tá? E aí a gente chega então no tópico, subtópico de número 3. Tá, no ponto de número 3, ou número 3, Deus, o Deus que está presente. E aqui ele fala sobre a grandeza de Deus. 2 pontos são importantes aqui. Ele vai falar sobre o primeiro deles, é o nome que ele usa, Jeová. Tá? É uma variação proveniente do tetragrama sagrado, YHVH, ou, na versão inglesa, YHWH. Tá? Esse tetragrama sagrado refere-se justamente ao nome do Senhor, que foi traduzido por Yahvé, Javé ou Jeová, que é o que aparece aqui. E automaticamente o autor vai colocar aqui em evidência, dizendo que Jeová, cujo significado é Senhor, é o Deus do pacto. Beleza? Ok. Então a segunda expressão que ele usa aqui é o termo El Shaddai. Esse termo El Shaddai, ele vai dizer que do capítulo 3 ao 37 aparece de forma muito linda e extraordinária dentro do livro de Jó. Não só no livro de Jó, né? Em toda a Bíblia praticamente. Mas ali no livro de Jó, acompanhando a ideia, ele vai dizer que aparece do 3 ao 37 o termo El Shaddai. Observe que quem vai usar com mais proeminência isso aqui são os amigos de Jó e o próprio Jó. Tá? Os amigos de Jó usam o termo El Shaddai colocando o Deus Todo-Poderoso, que é o significado da palavra El Shaddai, ou do nome El Shaddai. E quando eles chamam Deus de Todo-Poderoso, que subtende-se por El Shaddai, eles estão isentando Deus de misericórdia e colocando a soberania de Deus acima, tá, do que a gente chama de misericórdia, do que a gente chama de amor. Então, automaticamente, El Shaddai, na visão deles, e até do próprio Jó, literalmente, que vai começar a pensar que Deus está longe dele, é justamente o quê? Um Deus que não tem misericórdia. Tá bom? Então, esses 2 termos são importantíssimos dentro dessa alusão, tá? Mas para a gente dar uma observada com muita calma. Tá? E aí eu saio daí, a gente vai direto então para o segundo tópico da lição, que é a revelação de um Deus sábio. E aqui nós temos ele falando sobre a mecânica celeste no primeiro ponto, ou no primeiro subtópico. E ele vai falar sobre a descrição da mecânica divina, dizendo que Deus ele rege, comanda e controla o universo. Coisa linda isso aqui. Ao mesmo tempo que Deus faz isso, ele chama Jó para contemplar, para assistir, para ver, para falar alguma coisa, né? E observar como é que funciona o sistema. Tá? Só que quando Deus faz isso, Jó percebe que realmente a sua sabedoria diante de Deus vai se tornar como um nada. Jó descobre, diante do que Deus lhe apresenta e do que Deus lhe pergunta, que ele não sabe exatamente nada. Se ele não sabe, seus amigos muito menos sabiam, né? Tanto é que Deus, quando se manifesta, ele já se manifesta com praticamente uma pergunta muito clássica, né? Quem é este que escurece os conselhos com palavras sem conhecimento? Meu Deus do céu. Foi uma deixa para Eliú, mas ao mesmo tempo uma deixa para o próprio Jó e também para os amigos, né? Então todos ali foram inseridos no pacote da pergunta de Deus, com muita classe. Só que Deus não se dirige aos amigos, Deus se dirige diretamente a Jó, porque Jó é o instrumento, Jó é o elemento, entendeu? Da disputa sem saber o que estava acontecendo. Então Deus se dirige a Jó, porque Deus dá testemunho de Jó no início do livro. Tá bom? Bom, nesse subtópico aqui, além de falar da mecânica divina, como ela funciona, Deus vai colocar dois elementos gigantescos em evidência, que é o mar e o sol, e vai falar sobre eles. E quando Deus menciona o mar e o sol, que são 2 elementos essenciais da vida, Jó não tem resposta para dar.
Se Jó não tem resposta para dar, automaticamente Jó desconhece a verdadeira grandeza desses elementos e também a verdadeira grandeza de Deus. Jó não conhece a grandeza de Deus. Claro, não conhecia, fato. Tá bom? E Deus controla esses dois elementos, e não são os dois elementos, Deus controla todo o universo, ou seja, toda a mecânica do cosmos está sob o controle de Deus. Nada acontece nesse vasto e infinito universo sem que Deus não saiba o que está acontecendo. Esse aqui é impressionante, gente. E aí nós vamos para o segundo subtópico desse tópico que apresentei, na dinâmica da vida. E aqui ele vai falar sobre a questão da vida, que também era um fator que já não estava conseguindo entender. Veja isso. Aí ele vai dizer aqui, o autor da lição vai dizer aqui que Jó teria que ter capacidade, ou teria que ser capaz de responder as perguntas de Deus. Tá? E ele não vai conseguir responder. E Deus vai fazer perguntas aqui para Jó de forma extraordinária. E sabe, mas o que me chama a atenção é que quando Deus pergunta, Deus dá característica daquilo que ele pergunta. Deus fala e aí deixa a cabeça de Jó ainda muito mais confusa. Ok? Ele fala sobre a sobrevivência. E quando ele fala sobre a sobrevivência, a gente vai ver aqui o vislumbre da criação de Deus sendo apresentada pelo próprio Deus ao patriarca Jó, que não tem resposta para dar. E as perguntas, eu até separei elas aqui, no número de 9 mais ou menos nós temos aqui. Vamos lá. Como veio a existir a criação? Jó não sabe, não tem como explicar. E uma das pautas quando Deus se apresenta e Deus fala sobre essas coisas, a pergunta clássica que eu particularmente gosto muito é quando ele pergunta para Deus: Jó, onde é que você estava quando eu fundava a terra? Soma, quando eu criava a terra. Bom, ali Jó se sente totalmente inapto e não consegue responder. Depois vem como ela é preservada. Ele vai ver que a sabedoria de Jó vai ser colocada à prova. Jó percebe que não tem resposta, não consegue nem entender como é que Deus consegue alimentar leões e os filhotes dos leões. São perguntas que Deus está fazendo também. E vai falar sobre as cabras monteses, como é que elas criam e elas protegem as suas crias, sendo cabras que gostam de estar em lugares altos, montanhas. É incrível isso. Jó também não sabe. Tá bom? E aí as perguntas continuam sobre o jumento, o boi selvagem, o avestruz. Isso aqui é impressionante quando você vê as características desses animais sendo citados por Deus. Gente, isso aqui é extraordinário. Tá? Tem o cavalo de guerra, tem o falcão e a águia. Enfim, ele termina as perguntas aqui. O autor, possa ser que você ache mais algumas aí, é por isso que a gente recomenda que se busque, cabe-se muito mais. Tá? E aí a gente termina esse subtópico aqui, já que Jó não consegue responder nada do que Deus pergunta, então automaticamente para Jó é impossível dar qualquer explicação para Deus. Ou seja, tudo que ele tentou falar, fazer, serviu de nada. Tá? Ou seja, uma das coisas que a gente pode colocar em evidência, que o autor também coloca, é o seguinte: como é que Jó poderia se igualar a Deus? Como é que Jó poderia discutir com Deus? Como é que Jó poderia falar alguma coisa a Deus, se igualar a Deus, se ele não sabia responder a uma tão grande, linda, preciosa quantidade de sabedoria inigualável, proveniente, advindas de Deus? Impossível, ok? Impossível, impossível, ok? E aí a gente chega no subtópico de número 3. No subtópico do número 3, a gente vai ver na necessidade de se conhecer melhor a Deus. Bom, isso aqui é impressionante, né? Jó percebe que precisa conhecer mais a Deus. Só que o autor da lição vai colocar aqui o seguinte: para isso ele precisava se desvencilhar do orgulho. Logo eu começo a ver que realmente parecia que Jó estava começando a entrar na linha do pecado. Jó não tinha cometido pecado, mas quando ele entra dentro dessa linha do orgulho, Jó vai pecar. Se ele não tomar cuidado, ele vai pecar. E aí a gente vê a fala até de Eliú tomando forma, né? Porque Eliú vai acusar Jó com muita classe, com muita clareza, dizendo: Jó, o teu pecado é o orgulho. A forma como você se comporta, isso já é pecaminoso, Jó. Você, quer dizer, o próprio Deus vai chegar para Jó e vai falar com ele: Jó, você não entende. Tá? Deixa eu falar para você, deixa eu quebrar aqui o silêncio e falar contigo antes que você consuma o pecado, tá? Porque até agora eu estou confiando em você, acreditando em você, de testemunho de você, você já está se justificando, já está entrando na linha dos teus amigos, nos pensamentos dos teus amigos, está começando a querer pensar como eles. Então antes que você se perca, deixa eu falar contigo, ok?
Graças a Deus, né? Graças a Deus, graças a Deus. Deus veio a tempo para salvar o patriarca. Senão não ia servir de exemplo para a gente, né? Então vamos lá. Bom, acho que aqui já é o suficiente, né? Deixa eu ir então para o tópico de número 3, a revelação de um Deus poderoso e justo. Gente, isso aqui é a parte que eu mais, dentro da lição, eu parei para dar uma atenção maior. Por quê? Ele vai falar sobre dois animais gigantescos, poderosíssimos, ferozíssimos, indomáveis, que é o Bemonte e o Leviatã. Tá? As características, segundo até uma tradição, aqui o autor vai dizer, algumas bíblias, né, traduzem o Bemonte como o rinoceronte e o Leviatã como o crocodilo. As descrições que Deus dá desses animais no contexto Bíblia, lá no capítulo de número 40 e 41, são extraordinárias. E Jó fica sem resposta, mais uma vez, espantado diante das figuras que são apresentadas por Deus. As duas, ao mesmo tempo que representam o natural e o sobrenatural, são criaturas dotadas de forças inigualáveis, indomáveis, e o homem não consegue dominá-las de frente. Com elas não tem como, não tem como, não tem como. Ele vai falar aqui que o Bemonte representa a força bruta, um animal por excelência. As características estão lá no capítulo 40, dá uma olhada lá, você vai observar o que é esse animal, gente, pelo amor de Deus. E aí ele vai falando sobre o Leviatã, e ele vai dizer que esse aqui mais se parece com uma criatura com poderes sobrenaturais. As alusões adversas sobre o Leviatã são muitas, né? São muitas, são muitas. Inclusive o nome Leviatã deriva de um mito fenício, onde eles chamavam o crocodilo de Leviatã. Por isso que algumas traduções associou o termo crocodilo ao Leviatã. Mas outros elementos ousam dizer que trata-se de uma serpente marinha gigantesca, enfim. O texto é claro e passa para a gente a ideia de que é um animal marinho, ok? Se é um peixe, se é um crocodilo, eu não sei. Só sei que ele existe e ele representa o lado sobrenatural de uma força assustadora que o homem não tem domínio sobre ela. Jó observa isso com muita clareza, mas esse Leviatã e esse Bemonte aqui, forças sobrenaturais, poderes incríveis, ou seja, representados aqui por essas duas bestas que Deus cita, representam apenas o quê? Mais uma vez o controle e a força de Deus, ou seja, Deus é o único que pode e tem poder sobre essas duas criaturas. Ou seja, Deus está dizendo para Jó, eu controlo o universo, eu controlo o cosmo, ou seja, a mecânica divina do cosmo, do cosmo está em minhas mãos. A mecânica divina da vida está nas minhas mãos. E é claro, eu não só controlo o universo, os astros, as estrelas, como também controlo a vida e ainda tenho poder e força suficiente para subjugar estes dois elementos que eu acabei de citar para você, Jó. Então a ideia clássica de Deus aqui é mostrar o quê? O seu poder para Jó, diante de criaturas que o ser humano não pode dominar. Então Deus vai mostrar para Jó o seu poder e a sua força, pelo amor de Deus, tá? Deixa eu sair daqui, senão não vou sair daqui, porque o negócio é bom e vai puxando a gente. E aí a gente chega no subtópico de número 2, que é o último deste tópico 3, e vai falar sobre a justiça e a graça. E aqui, mais uma vez, ele coloca em evidência as criaturas que eu acabei de citar, o Bemonte e o Leviatã. Tá? E como é que Jó poderia explicar ou tratar com esses dois elementos tão complexos e tão poderosos? Não tem como. Se ele não consegue entender nem o complexo da vida humana, porque ele está começando a querer duvidar, está começando a querer pecar, está começando a dizer que Deus está distante dele, você não consegue compreender isso, fica impossível para o patriarca, né? E aí, automaticamente a gente vai ver aqui que Deus ele sabe tratar com o justo, ele sabe tratar com o ímpio, ele sabe tratar da melhor maneira, porque ele é Deus. O ímpio, quando é citado aqui, me faz lembrar do argumento de Jó,
dizendo para Bildade que ele não conseguia entender a riqueza do ímpio, né? Porque se Deus ele condena o ímpio, se o ímpio vai ser punido, o ímpio é um pecador, é um injusto, vai ser punido por Deus, ele está dizendo, então eu não consigo entender, porque eles nascem, crescem, sobrevivem, enriquecem, prosperam e morrem normalmente e continuam enriquecendo, continuam existindo. Então me explica isso, né? Porque tudo que eles falavam era que Deus tem misericórdia do justo, Deus atende o justo, ou Deus não atende, ou Deus está isento, ou Deus não tem papo, não quer papo, enfim. Isso confunde um pouco a cabeça do patriarca, ao ponto dele começar, como nós vimos nas duas últimas lições, na 9 ele fala da grandeza inescrutável, sabedoria de Deus, e na 10 ele fala da sua defesa, do seu tempo de nostalgia, ele vai lembrando, e aí ele pega aquilo ali e usa como argumento, dizendo, você está se preparando para uma defesa praticamente, né? Só que na tua defesa você coloca Deus no tribunal e julga Deus, ou seja, na tua defesa você isenta Deus da criação, ou automaticamente dizendo que Deus é distinto. Então, Jó, você está errando, você está orgulhoso, você está se comportando mal, tá? Embora o garoto tenha exaltado a grandiosidade de Deus, como os outros fizeram também, isso aqui é um fato que a gente não pode negar, eles infelizmente caíram no mesmo erro, né, de declarar que o Todo-Poderoso El Shaddai não tinha misericórdia. E Deus agora vai se manifestar no capítulo 38, justamente para quê? Para mostrar que ele é um Deus de misericórdia. E ao mesmo tempo um Deus de misericórdia, um Deus que controla, um Deus que comanda, um Deus que está por dentro de todas as situações, um Deus que se relaciona, um Deus que não está ausente, um Deus que chega presente, um Deus que quando a humanidade pecou em Adão, ele foi lá e fez uma promessa. E mediante essa promessa ele continuou mantendo contato com esta criatura, com este homem, através de quem? Do sacrifício. Ele mesmo sacrificou um animal, cobriu a vergonha de Adão e Eva, ensinando como deveria o homem fazer para se aproximar dele. Logo em seguida, esse tipo vai ser adotado por Moisés, que vai ser inserido na lei do sacrifício. A lei do sacrifício servia para cobrir o quê? A vergonha, o pecado, o erro. Mas aí Cristo vem. E quando Cristo vem, Cristo não cobre mais a vergonha de ninguém, Cristo não cobre mais o pecado de ninguém. Por quê? Porque Cristo lava literalmente o pecado de todos. Glória a Deus por isso. Tá bom? Então, meus queridos, a gente chega finalmente então aqui na conclusão, e a conclusão a gente vai observar mais uma vez que Deus aqui ele vai se revelar a Jó, como a gente viu na lição, de forma maravilhosa, e vemos também dentro da própria Bíblia, tá? Ao mesmo tempo que Deus faz isso, o desejo de Jó, finalmente, de Jó, do patriarca, finalmente acontece. Qual o desejo, pastor? Se encontrar com o seu Deus, tá bom? Só que o encontro não foi aquilo que ele esperava, né? Porque na declaração que ele faz, quando ele prepara a sua defesa, ele vai dizer assim, ó, eu vou entrar no tribunal de Deus como um príncipe, ele vai julgar minha causa e eu vou sair de cabeça erguida, porque eu não tenho pecado. Ok? Bom, esse é o nosso patriarca Jó. E a gente aprende com ele o segredo de permanecer fiel a Deus independente da situação. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Me desculpem eu ter voltado aqui para fazer uma nova gravação, mas eu precisava, eu estava me sentindo muito mal. Tá bom? Me desculpe se eu me excedi um pouco, se eu fugi um pouco da realidade, que eu acho que eu não fugi, mas eu procurei ser mais sucinto do que eu fui das últimas vezes. Tá bom? Que Deus abençoe e até a próxima em nome de Jesus. Amém. Vou partir para a segunda parte agora. Estudo lá.